Há verdades que atravessam os séculos com a suavidade de uma brisa e, ao mesmo tempo, com a força de uma rocha que não se move diante de nada. Entre essas verdades está a figura de São José, o homem silencioso que recebeu o título de esposo de Maria, expressão tão elevada que poucos ousam sondar o seu alcance. Dizer que um homem foi esposo da mulher mais pura que já existiu não é apenas uma afirmação de estado civil. É, antes de tudo, a revelação de que sua alma estava ordenada, preparada, fortalecida e iluminada de forma singular. Não se trata de enfeite espiritual ou de mero elogio devocional. Está em jogo a identidade do homem que Deus designou para estar ao lado de Maria, ampará-la e guardá-la com uma firmeza que jamais nasce da força física, mas do coração inteiro voltado para o Altíssimo. Quando se contempla São José dessa maneira, percebe-se que o título Esposo de Maria carrega um peso que a linguagem humana mal consegue suportar. E é justamente aqui que o quebra-gelo ganha sentido. Somente um homem profundamente viril, plenamente ordenado e interiormente estável seria capaz de sustentar tamanha missão sem se perder pelo caminho. Há algo nesse título que inquieta, porque desmonta automaticamente as noções frágeis e artificiais de masculinidade que percorrem o mundo. A palavra esposo remete ao compromisso, ao zelo, à honra, à capacidade de sustentar o que é valioso, de proteger o sagrado sem deformá-lo. Não se trata de possuir, dominar ou reivindicar lugar. Trata-se de preservar, servir e permanecer firme diante do mistério que lhe foi confiado. E ao acrescentar a essa palavra o nome de Maria, tudo se torna ainda mais impressionante. Trata-se da mulher em quem Deus colocou a plenitude da pureza, a plenitude da graça, a plenitude da maternidade divina. Então, se Maria é chamada cheia de graça, o que dizer do homem que recebeu a missão de caminhar ao lado dela, sustentá-la, guiá-la, protegê-la e ser para ela sinal concreto da solicitude do céu? O mundo pouco pensa nisso, mas o título que chega até nós, Esposo de Maria, já contém um universo de revelações sobre a força interior de São José. Não foi escolhido por acaso, não foi lançado ao vento, não foi resultado de circunstâncias sociais. Foi um título selado no céu. Ao refletir sobre isso, um pensamento se impõe com sobriedade. Se o céu confiou Maria a um homem, esse homem não podia ser comum. Precisava possuir uma retidão que não vacila, uma humildade que não se dobra às paixões, uma sensibilidade capaz de perceber a presença de Deus nos detalhes mais discretos da vida. Um homem que enxerga a beleza da pureza não como algo frágil a ser protegido por piedade, mas como algo grandioso que exige vigilância, força, domínio e coragem espiritual. São José encarna tudo isso. Não precisou pronunciar discursos, não precisou erguer monumentos, não precisou provar ao mundo que era forte. Sua força se manifestou no silêncio que guarda, no olhar que vigia, na obediência que age sem exigir explicações. Isso não diminui sua masculinidade. Ao contrário, revela uma masculinidade que o mundo moderno já não sabe nomear. É por isso que este início se dirige a quem busca compreender o que significa ser forte sem violência, ser firme sem dureza, ser casto sem rigidez artificial. São José ilumina esse caminho ao mostrar que a virilidade plena nasce da presença de Deus no coração. É ele quem consola Maria, quem a escuta, quem a protege, quem assume responsabilidades que ultrapassam qualquer possibilidade humana. E faz tudo isso com serenidade, com constância, com aquela maturidade que nasce da graça acolhida em silêncio. Quem deseja compreender a masculinidade verdadeira precisa, antes de tudo, encarar esta simples pergunta: quem é o homem que Deus escolheu para estar ao lado da mais alta pureza já revelada na terra? Quem é esse homem, senão aquele cuja alma foi moldada pelo próprio Deus para servir, proteger e honrar? Esse é o ponto de partida. E ao abrir este vídeo, o espectador percebe que não se trata de um elogio vazio ou de um exercício de imaginação espiritual. Trata-se de compreender que a grandeza de São José não brilha nos feitos sociais ou nos relatos públicos, mas naquilo que permanece escondido, a firmeza interior que sustenta o céu quando o céu decide tocar a terra. O quebra-gelo se torna, assim, a porta de entrada para uma verdade essencial. É possível ser forte sem ferir. É possível ser profundo sem alarde.
É possível ser esposo sem domínio. É possível ser homem com Deus no coração. São José provou isso. E é por isso que sua figura se ergue como resposta para um tempo que perdeu a noção do que significa ser verdadeiramente viril. A vida dele não grita, mas transforma. Não impõe, mas sustenta. Não domina, mas guarda. É a força que nasce da graça, e essa força muda tudo. Ao apresentar o tema central, torna-se inevitável reconhecer que São José ocupa um lugar singular na história espiritual da humanidade. Nada em sua vida resulta do acaso. Cada gesto, cada silêncio e cada responsabilidade assumida integram uma missão cuidadosamente desenhada pelo Altíssimo. Quando o céu decidiu confiar Maria e o Verbo encarnado a um homem, a escolha recaiu sobre ele. E isso, por si só, transforma a figura de José em chave interpretativa para compreender o que significa ser forte, justo e espiritualmente maduro. Não se trata de um personagem secundário, nem de um coadjuvante discreto dentro da narrativa sagrada. Trata-se do homem que recebeu a missão mais delicada e decisiva que já existiu. Missão que ultrapassa qualquer expectativa humana de grandeza. Falar sobre isso é mais do que uma reflexão devocional. É tocar em um ponto essencial para a vida de qualquer pessoa que busca compreender a dimensão mais profunda da masculinidade, da autoridade espiritual e da fidelidade. O tema se torna urgente, porque vivemos em um tempo que perdeu, quase por completo, o sentido da força interior. A sociedade costuma confundir poder com agressividade, autoridade com imposição, firmeza com dureza e masculinidade com ego inflamado. Muitos homens caminham sem direção, buscando identidade em modelos artificiais que alimentam a insegurança, o orgulho ou a fragilidade emocional. É nesse cenário que a figura de São José surge como luz tranquila que devolve ao coração humano a noção de uma virilidade ancorada no que é eterno, e não no que é passageiro. Falar sobre ele não é apenas recuperar uma história antiga, é oferecer ao mundo contemporâneo uma referência concreta de estabilidade, retidão e maturidade espiritual. Por isso, a relevância deste tema atravessa idades, culturas, realidades pessoais e até mesmo feridas interiores que muitos carregam sem saber nomear. Ao anunciar este vídeo, torna-se claro que não se pretende apresentar José como um ideal inalcançável, mas como um modelo que revela aquilo que Deus é capaz de realizar no coração de quem se abre à sua vontade. A grandeza dele não nasce da força bruta nem da autossuficiência. Ela nasce da obediência, da capacidade de acolher o que vem do céu, da prontidão em agir quando Deus fala e, sobretudo, da humildade de reconhecer que toda missão verdadeira exige entrega total. A vida de José mostra que a virilidade mais elevada é aquela que se fundamenta na presença constante de Deus, e que a força mais sólida nasce do silêncio que escuta, da pureza que guarda, da justiça que age e da fé que sustenta. Ao apresentar o tema, é importante destacar que o título Esposo de Maria não é enfeite devocional nem simples referência histórica. Ele define a identidade espiritual de José de uma forma que poucas expressões conseguem alcançar. Dizer que ele foi esposo da mulher mais santa que já existiu significa dizer que seu coração estava preparado para acolher o extraordinário sem se perturbar, para sustentar o sagrado sem se corromper e para servir sem buscar reconhecimento. A profundidade dessa missão ilumina a vida de quem assiste ao vídeo, porque revela que, para ser verdadeiramente forte, é preciso primeiro ser verdadeiro diante de Deus. A missão de José não se apoia em seu próprio mérito, mas na graça que o transformou em guardião de tesouros eternos. E essa mesma graça, de forma proporcionada, continua disponível a todos que desejam viver com pureza, responsabilidade e coragem espiritual. A relevância do tema também se manifesta quando percebemos que a masculinidade de São José não exclui, não oprime e não compete. Ela sustenta, protege e honra. Em um mundo onde tantas pessoas vivem relações marcadas pela insegurança, pela falta de referências ou pela ausência de zelo, contemplar José oferece alívio, direção e esperança. Ele mostra que ser forte não significa dominar o outro, mas dominar a si mesmo. Que ser esposo não significa reivindicar direitos, mas oferecer cuidado. Que ser pai não significa impor medo, mas transmitir segurança.
e que ser homem, diante de Deus, significa fazer da própria vida um espaço de fidelidade e retidão. Esse entendimento se torna ainda mais urgente para quem enfrenta dificuldades na família, no casamento, na paternidade, na vida interior ou na busca por sentido. Ao explicar a relevância deste tema, é preciso tocar em algo que o Tratado de Operação Sagrada expressa com clareza. São José é o ponto fixo em meio à instabilidade do mundo. Ele representa a presença que não vacila, o olhar que não se desvia, o coração que não se corrompe. Em sua figura, Deus revela que o verdadeiro poder não está na voz alta, mas no silêncio que sabe discernir. Não está na força física, mas na capacidade de guardar o que é eterno. Não está na autopromoção, mas na disposição de permanecer oculto para que o plano divino se cumpra. Essa verdade toca profundamente quem assiste, porque todos, em algum momento, experimentam o peso das decisões, a necessidade de proteger alguém, a exigência de manter a calma em situações difíceis. José se torna modelo porque viveu tudo isso com dignidade extraordinária. Por esta razão, este vídeo não é apenas uma reflexão espiritual. É um convite à transformação interior. Ao apresentar São José como modelo de masculinidade verdadeira, oferece-se ao espectador a oportunidade de reencontrar valores espirituais esquecidos e de compreender que a força mais elevada nasce da fidelidade ao que é santo. Ao longo do vídeo, o tema será aprofundado de forma clara, direta e emocionalmente precisa, não para idealizar José como figura distante, mas para revelar o alcance da graça que o moldou. A relevância está justamente aí. José não é mito, não é conceito, não é símbolo abstrato. Ele é homem real, com coração real, com responsabilidades reais, chamado a viver uma missão que ultrapassa toda medida humana. E ao contemplá-lo, cada pessoa descobre que também é chamada a viver uma força interior que nasce da proximidade com Deus. Ao aprofundar o fundamento teológico sobre São José, torna-se evidente que a grandeza de sua missão não nasceu de circunstâncias humanas, mas de uma escolha direta do próprio Deus. Toda a tradição espiritual e magisterial da Igreja confirma que José foi preparado para um chamado único: custodiar o Filho Eterno e proteger Maria, a obra-prima da criação. Não se trata de um privilégio simples. Trata-se da responsabilidade mais alta já confiada a um homem. E somente alguém sustentado por graças extraordinárias poderia carregar tamanha incumbência com serenidade e fidelidade. A teologia, a tradição e os escritos de grandes pontífices convergem para um ponto inequívoco. José não foi apenas auxiliar, foi instrumento eleito para garantir que o plano da salvação se desenrolasse sem desvio algum. São João Paulo II, na exortação Redemptoris Custos, afirma que José viveu o amor virginal não como fragilidade, mas como força espiritual capaz de preservar o sagrado com maturidade interior. Essa afirmação possui peso doutrinal porque revela o caráter específico da vocação de José. Ele ofereceu todo o seu ser a Deus e, dentro dessa oferta, entregou a Maria um amor puro, firme e totalmente ordenado. O Papa explica que a virgindade de José não diminui sua masculinidade, mas a eleva ao nível mais alto, porque põe em evidência a capacidade de amar sem apropriação, de proteger sem dominar, de servir sem exigir recompensa. Assim, a teologia confirma que a força de José está na sua capacidade de oferecer a si mesmo por inteiro, sem perder a autoridade que lhe foi concedida por Deus. Leão XIII, em sua encíclica Quamquam Pluris, reforça essa verdade ao declarar que Deus entregou seus maiores tesouros à custódia de José. Esse testemunho papal retira qualquer sombra de dúvida sobre o papel de José. Ele foi escolhido porque possuía retidão, silêncio fecundo e capacidade de obediência imediata. Somente um homem interiormente estável poderia sustentar a sagrada missão de proteger o Verbo, feito carne em seus anos mais frágeis. A encíclica não o coloca como simples testemunha passiva, mas como protagonista silencioso, cuja cooperação foi indispensável para o cumprimento do plano divino. Isso significa que cada ação de José possuía peso espiritual e cada silêncio carregava a autoridade divina. Além do magistério, os padres da Igreja também iluminam essa compreensão.
Santo Agostinho, ao refletir sobre a justiça de José, afirma que ele foi chamado justo, não apenas por agir corretamente, mas porque sua alma estava afinada com a vontade de Deus. A expressão bíblica, José era um homem justo, não é elogio superficial, é afirmação de grande densidade espiritual. Na linguagem bíblica, ser justo significa ser totalmente ajustado ao querer divino, viver em estado de retidão interior, obedecer sem resistência. Isso coloca José em uma posição espiritual elevada, como alguém que viveu em constante sintonia com o silêncio do Altíssimo. São Tomás de Aquino, ao comentar a autoridade de José na Sagrada Família, explica que, embora Maria seja ontologicamente superior por ser mãe de Deus, José recebeu autoridade real e efetiva sobre Jesus e Maria na ordem humana e familiar. Aquilo que José decidia era confirmado pelo céu, porque correspondia ao papel confiado a ele pelo próprio Deus. Assim, sua autoridade não nasce do poder, mas da missão. Não nasce da força, mas da graça. Isso fundamenta uma compreensão profunda da masculinidade espiritual. O verdadeiro homem não exerce autoridade como quem domina, mas como quem serve ao bem do outro com responsabilidade e coragem. A mística católica também confirma essa grandeza de modo admirável. Nas revelações confiadas à abadesa Maria Cecília Baix, a vida interior de José aparece iluminada por graças singulares desde a infância. Segundo o relato místico, Deus preparou José para sua missão desde o ventre materno, alimentando sua alma com virtudes próprias de quem sustentaria o mistério da encarnação. Embora tais escritos não tenham peso dogmático, ajudam a perceber com sensibilidade espiritual que a missão de José jamais poderia ser desempenhada por alguém comum. A santidade dele não nasce apenas da convivência com Jesus e Maria, nasce da disposição interior que sempre teve para acolher a vontade de Deus sem resistência alguma. O módulo doutrinário do Método KM 2025 reforça exatamente isso ao afirmar que José não vive hesitações humanas comuns. Ele não duvida, porque sua fé é ação silenciosa. Ele não questiona, porque sua obediência é total. Esse princípio teológico é importante. A tensão dramática na vida de José nunca está dentro dele, mas ao redor dele. A alma de José permanece estável mesmo quando tudo ao seu redor se torna incerto. Assim, quando Deus envia o anjo em sonho, José não pede sinais adicionais, não busca argumentos, não exige comprovações. Ele se levanta e age. Essa prontidão é o ápice da fé. É também o ápice da masculinidade espiritual. Com esse fundamento teológico, percebe-se que São José é modelo universal para homens, mulheres, famílias, trabalhadores, pessoas feridas, pessoas inquietas e todos aqueles que desejam encontrar força em Deus. A espiritualidade josefina é escola de silêncio que protege, de amor que honra, de obediência que liberta, de pureza que fortalece. José mostra que a maturidade espiritual não consiste em compreender tudo, mas em confiar no Deus que tudo conduz. E é por isso que sua autoridade permanece viva na Igreja. Ele continua sendo guardião, intercessor e modelo de força interior. Assim, ao apresentar este fundamento teológico, revela-se que a masculinidade de São José não é fruto de virtudes humanamente adquiridas, mas de uma graça que encontrou nele morada estável. Ele se torna a régua pela qual a maturidade masculina pode ser medida e o espelho no qual a alma pode reencontrar a retidão perdida. José não brilha por si mesmo, brilha porque deixa Deus agir nele. E é por isso que sua autoridade atravessa os séculos com a mesma nitidez. Ele é o homem que Deus escolheu porque nele encontrou espaço para manifestar sua vontade sem impedimentos. Ao considerar a figura de São José diante do homem moderno, torna-se evidente um contraste profundo entre duas formas de compreender a masculinidade. De um lado, o mundo atual apresenta modelos construídos sobre aparências, impulsos e instabilidades emocionais que oscilam entre a agressividade exagerada e a fragilidade sem estrutura. De outro, a vida silenciosa e firme de José revela que a verdadeira força não nasce do impulso, mas do domínio. Não nasce da busca de aplausos, mas da responsabilidade assumida. Não nasce do desejo de ser notado,
mas do compromisso de proteger o que é precioso. A figura de José atua como espelho que revela tanto a carência moral de nosso tempo, quanto a possibilidade real de redenção interior, quando o coração se abre à presença de Deus. O homem moderno costuma medir sua grandeza pelo que conquista exteriormente, seja em reconhecimento, influência, poder financeiro ou aprovação social. Porém, ao comparar essa visão com a vida de José, percebe-se o vazio dessas medidas. José não deixou monumentos, não buscou autoridade visível, não se colocou como centro de histórias ou discursos públicos. Sua vida inteira foi entregue à missão de guardar o sagrado, sem exigir recompensa, sem necessitar de validação humana. Isso desmonta a narrativa atual que associa virilidade ao exibicionismo, coragem à imprudência e força à capacidade de se impor. José mostra que o homem verdadeiramente forte é aquele que governa a si mesmo e que sabe oferecer sua vida como abrigo para os outros. Esse contraste revela uma ferida profunda. Muitos homens perderam a capacidade de proteger porque estão ocupados demais tentando provar algo ao mundo. É inevitável observar que a cultura contemporânea também desfigurou a ideia de autoridade. Muitos enxergam autoridade como poder de controlar, decidir, dominar ou prevalecer. A masculinidade se tornou para alguns um campo onde se busca supremacia ou superioridade. São José, ao contrário, recebeu autoridade diretamente de Deus, mas a viveu como serviço, não como domínio. A autoridade dele não se manifestava em gritos, exigências ou imposições, manifestava-se na capacidade de discernir, escutar e agir no momento certo. Ele conduz a Sagrada Família ao Egito sem hesitar, não porque deseja provar sua força, mas porque compreende que sua missão exige coragem silenciosa. Esse tipo de autoridade é praticamente desconhecido pelo homem moderno, que muitas vezes confunde força com violência e firmeza com dureza insensível. Outra diferença profunda aparece quando se observa a forma como o homem contemporâneo lida com as próprias fragilidades. O mundo incentiva uma masculinidade que esconde as feridas, reprime as emoções ou as transforma em agressividade. José, por outro lado, não se envergonha de sua sensibilidade. Sua alma é suave e ao mesmo tempo invencível, porque sua força nasce do silêncio que acolhe Deus. Ele não teme cuidar, não teme servir, não teme assumir o cansaço de proteger. Seu coração é sensível o bastante para escutar as inspirações divinas e forte o bastante para agir de modo firme e imediato. O homem moderno, ao perder essa integração entre sensibilidade e fortaleza, torna-se presa fácil do desequilíbrio, ou se endurece ao ponto de perder a ternura, ou se fragiliza ao ponto de perder a firmeza. José mantém ambos os elementos em perfeita harmonia, vigor e delicadeza, coragem e prudência, proteção e silêncio. Há também o tema da pureza, tão perdido em nossa época. Muitos confundem pureza com ingenuidade ou com repressão emocional. Porém, em José, a pureza é força interior. A virgindade dele não o torna fraco, mas capaz de amar de maneira íntegra, não possessiva, não utilitária. O homem moderno, acostumado ao consumo emocional e afetivo, pouco compreende a nobreza desse tipo de amor. José mostra que a pureza não diminui a virilidade. Ao contrário, confere ao homem a capacidade de amar de forma estável, livre e madura. Um homem puro não é um homem incapaz. É alguém que sabe domar dentro de si o que o mundo deixou indomado. José vive isso com naturalidade, sem ostentação. Seu olhar para Maria é feito de reverência, não de desejo egoísta. Seu cuidado por Jesus é feito de entrega total, não de autopreservação. Esse tipo de amor se tornou raro, mas continua sendo o mais necessário. O homem moderno perdeu também o valor da responsabilidade contínua. Muitos vivem como se suas escolhas fossem fragmentadas, sem peso moral, como se cada decisão pudesse ser desfeita sem consequências. José, ao contrário, mostra que a maturidade masculina está na constância, na capacidade de permanecer fiel ao que se decidiu diante de Deus. Ele assume Maria quando tudo ao redor poderia sugerir o abandono. Ele permanece ao lado dela durante a gravidez, no nascimento, na fuga, no retorno, na rotina silenciosa de Nazaré. Não há desistência, não há oscilação.
Sua masculinidade se expressa no compromisso que não se rompe, na fidelidade que não vacila, na perseverança que não procura facilidades. Em contraste, muitos homens de hoje oscilam entre impulsos e arrependimentos, incapazes de sustentar aquilo que prometem. José é o antídoto para essa instabilidade. Por fim, há a questão da identidade. O homem atual busca identidade na exterioridade, em títulos, conquistas, aparências ou validações sociais. José encontra sua identidade em Deus. Ele sabe quem é, porque sabe de quem recebe sua missão. O nome dele está inscrito no coração do plano divino, não nas vitrines do mundo. Sua identidade não depende do olhar dos outros, mas do olhar do Altíssimo. Isso o torna livre de comparações, livre de rivalidades, livre da ansiedade que corrói tantos homens. Ele sabe que sua grandeza não precisa ser vista para ser verdadeira. E essa liberdade interior é talvez o traço mais necessário para o homem que deseja reencontrar a própria dignidade. Comparar José com o homem moderno não é condenar o presente, mas revelar o caminho para uma restauração possível. Tudo o que falta hoje, estabilidade, domínio de si, pureza, silêncio, responsabilidade, maturidade espiritual, encontra em José sua forma mais elevada. Ele não apenas inspira, ele cura. Sua vida devolve ao coração masculino a ordem perdida. E ao contemplá-lo, cada pessoa percebe que é possível recuperar a força interior que nasce da presença de Deus. José não oferece respostas teóricas, oferece um modo de ser. E esse modo de ser é a chave para reconstruir a dignidade masculina em um tempo que se esqueceu do que significa ser verdadeiramente forte. Ao criar imagens fortes sobre São José, não se pretende ornamentar artificialmente sua vida, mas revelar, por meio da imaginação espiritual, a profundidade concreta de seus gestos silenciosos. Há uma beleza particular em contemplar a postura desse homem diante dos mistérios que lhe foram confiados. Imagine-o ao lado de Maria, não como espectador distante, mas como presença real, plenamente consciente da grandeza que protegia. Seu olhar para ela não era marcado por curiosidade, mas por reverência. Não era olhar de posse, mas de honra. Não desejava afirmar-se diante dela, mas servi-la com a dignidade que somente um coração casto é capaz de sustentar. Essa é uma das imagens mais expressivas da verdadeira masculinidade. O homem que sabe reconhecer o valor do sagrado e se coloca como guardião, não como dono. José contempla Maria com a consciência de que Deus habita nela de modo único, e esse reconhecimento molda toda a sua postura. A força não está em levantar a voz, nem em se impor, mas em proteger o que é eterno, sem jamais se colocar acima do plano divino. Outra imagem poderosa surge quando pensamos no momento em que o anjo aparece em sonho e lhe comunica que é preciso partir imediatamente para o Egito. É madrugada. A casa está silenciosa. E José, desperto pelo chamado de Deus, não hesita. Ele se levanta sem perturbação, sem angústia, sem adiar a decisão. Esse gesto simples carrega a coragem de um homem que sabe que toda demora pode abrir brechas ao mal. José não desperta Maria com inquietação. Aproxima-se dela com serenidade. Fala com suavidade, mas com firmeza. Toma o menino nos braços e organiza tudo com discrição, sabendo que o destino daquela família depende de sua prontidão. Essa imagem contrasta profundamente com a instabilidade do homem moderno, que muitas vezes teme decisões difíceis, posterga responsabilidades e se deixa guiar pelo que sente, não pelo que deve fazer. José, ao contrário, age movido pela obediência. Sua prontidão mostra que a fé não é ideia abstrata, mas decisão concreta. É imagem de força moral, um homem capaz de abandonar tudo, inclusive sua terra, para proteger aquilo que Deus colocou sob sua guarda. A cena da viagem ao Egito também oferece imagens de grande força emocional. José conduz a família em meio à escuridão, cuidando para que o caminho seja seguro. Carrega consigo a responsabilidade de manter vivo o Redentor e de preservar a mulher que carrega dentro de si toda a pureza da humanidade. Em cada passo, ele examina o horizonte, atento ao menor sinal de perigo. Seu corpo cansa, mas sua alma permanece vigilante. Essa vigilância não é movida por medo, mas por amor.
Ele sabe que nenhum obstáculo é maior do que o dever confiado a ele. Essa imagem revela uma masculinidade que não busca fugir do sacrifício, mas que o abraça como parte essencial da missão. José não reclama, não exige reconhecimento, não busca consolo imediato. Seu consolo é servir. A força dele reside na estabilidade, não na exibição, no cuidado, não na conquista, na prontidão, não na impulsividade. É assim que se constrói a imagem do homem que sustenta o invisível e carrega o eterno sem alarde. Outra imagem profunda se manifesta quando se pensa na vida cotidiana de Nazaré. Embora o evangelho seja discreto, a tradição permite contemplar o ambiente onde José trabalhava. Imagine sua oficina iluminada por luz suave, com ferramentas simples e madeira espalhada. Ali, José ensinava Jesus não apenas a trabalhar, mas a contemplar o sentido do trabalho. Cada golpe no pedaço de madeira era acompanhado por um silêncio fecundo, que ensinava mais do que palavras poderiam expressar. José não formava apenas um aprendiz, formava o coração humano do próprio Filho de Deus. Nessa imagem, percebe-se a grandeza escondida da paternidade espiritual. O homem que educa é o homem que molda mundos. José moldou o ambiente onde Cristo cresceu. Sua oficina não era apenas lugar de trabalho, era lugar de formação de virtudes. Essa imagem revela uma verdade poderosa. A força do homem não está na grandiosidade de suas obras, mas na firmeza com que vive aquilo que Deus lhe confiou. Imagine também a cena em que José observa Maria rezando em silêncio, recolhida em seu interior, unida ao mistério divino que a envolve. Ele a contempla com profundo respeito e, ao mesmo tempo, com admiração silenciosa. Não se sente diminuído por sua santidade. Ao contrário, sente-se chamado a corresponder com humildade ainda maior. Essa imagem desmonta de forma definitiva a ideia de que a masculinidade precisa competir, rivalizar ou se sobrepor à mulher. José não disputa espaço com Maria. Ele reconhece sua missão e se alegra por sustentá-la. Esse equilíbrio entre força e humildade mostra o quanto a verdadeira virilidade consiste em compreender que o amor não é domínio, mas serviço generoso. José não teme estar ao lado de alguém mais santo. Vê nisso uma honra que o chama à plenitude de si mesmo. E há uma imagem ainda mais elevada, aquela em que José segura o menino Jesus nos braços. Essa cena contém uma profundidade que ultrapassa qualquer descrição poética. Um homem sustentando Deus, um coração humano sustentando o coração divino. Não há imagem que traduza melhor a grandeza espiritual de José. Ali, ele não apenas carrega um bebê, carrega a esperança de toda a humanidade, a promessa eterna, a luz que veio dissipar as trevas. Ele o segura com força delicada, consciente da responsabilidade que repousa sobre seus ombros. E, ao mesmo tempo, o menino repousa sobre o peito de José com confiança total. Essa troca silenciosa, confiança de Deus em um homem e entrega de um homem ao plano de Deus, revela o ápice da relação entre o céu e a terra. José está no centro dessa imagem, firme, estável, sereno, totalmente entregue à missão de proteger a vida que salvará todas as vidas. Por fim, imagine a casa de Nazaré à noite. O silêncio envolve tudo. Maria descansa, o menino dorme, e José permanece acordado, fazendo a última vigilância, certificando-se de que nada ameaça a tranquilidade do lar. Esse simples gesto traduz a essência de sua missão: vigiar, proteger, manter acesa a chama do lar sagrado. Não há heroísmo visível, mas há heroísmo interior. É ali, no silêncio cotidiano, que sua grandeza atinge o auge. Ele é guardião, ele é esposo, ele é pai. Ele é o homem que Deus escolheu para proteger o que nenhum outro homem poderia sequer tocar. Essas imagens não servem apenas para evocar emoções, servem para revelar, com clareza profunda, que a força de São José não está em feitos grandiosos, mas em gestos silenciosos que sustentam o céu. É nesse silêncio, firme e vigilante, que a verdadeira masculinidade se manifesta. E ao contemplar essas imagens, o espectador percebe que existe um caminho seguro, sólido e possível para reencontrar a força interior que nasce do amor fiel, da pureza, da responsabilidade e da presença constante de Deus. Ao contemplar a vida de São José, surge uma revelação espiritual que toca profundamente a alma.
A verdadeira força não nasce da autoconfiança, mas da presença de Deus dentro do coração. José não se destaca por possuir habilidades espetaculares, discursos eloquentes ou feitos grandiosos. Sua grandeza está justamente em algo que o mundo atual raramente compreende: a interioridade disciplinada, a consciência de que cada gesto, cada silêncio e cada decisão precisam nascer de uma alma entregue ao Altíssimo. Essa revelação se torna essencial para quem busca sentido, estabilidade e profundidade em um tempo tão marcado por incertezas, ruídos e inseguranças. José mostra que a fortaleza interior não é fruto de impulsos emocionais ou de demonstrações exteriores de poder, mas da fidelidade silenciosa ao que Deus espera de cada pessoa. Ao olhar para a crise de referências que afeta tantos homens e famílias, torna-se evidente o valor da presença de José. Muitos caminham sem direção, tentando ser fortes por meio de atitudes que apenas revelam medo, orgulho ou carência. Outros evitam responsabilidades, fugindo do peso das decisões que exigem sacrifício. A revelação espiritual que emerge da vida de José é clara. A maturidade não se constrói com discursos, mas com constância. Não se sustenta em ideias, mas em atos. Não se fortalece com impulsos, mas com disciplina interior. A vida de José convida cada pessoa a compreender que a força verdadeira nasce da união com Deus, e não da necessidade de provar algo ao mundo. Ele é o modelo do homem que se torna indestrutível, não por causa da própria capacidade, mas porque permitiu que Deus fosse o centro de tudo. Essa verdade se aplica de modo direto às feridas e inseguranças que tantas pessoas carregam. Quando o coração está inquieto, a alma perde a capacidade de discernir e agir corretamente. José ensina que a serenidade não é ausência de lutas, mas a capacidade de permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parece imprevisível. Ele enfrentou perigos reais, responsabilidades pesadas, incertezas humanas e exigências espirituais altíssimas. Ainda assim, sua alma não se desintegrou, porque sua segurança estava ancorada em Deus. Essa revelação oferece ao espectador uma chave para a própria vida. É possível enfrentar desafios com coragem se o coração estiver enraizado no silêncio que escuta a vontade divina. Essa é a força que sustenta, transforma e amadurece. A aplicação pessoal dessa mensagem se torna ainda mais profunda quando se percebe que José viveu tudo isso sem buscar reconhecimento. Ele não se tornou santo pelo que recebeu, mas pelo que ofereceu. A generosidade dele não dependia do retorno, dependia da missão. Ao aplicar isso à vida cotidiana, cada pessoa pode encontrar um caminho de libertação interior. Muitos sofrem porque fazem o bem esperando aplausos, reconhecimento ou reciprocidade. José mostra que a verdadeira grandeza está em fazer o que é certo mesmo quando ninguém vê. Essa postura transforma a vida, porque liberta o coração das exigências do ego e permite que as ações se tornem expressão pura de amor e fidelidade. O homem que deseja crescer espiritualmente precisa aprender esse segredo. A constância silenciosa vale mais do que qualquer demonstração ruidosa de força. Há também uma revelação para aqueles que enfrentam crises familiares, desentendimentos, inseguranças afetivas ou desafios na paternidade. José mostra que é possível ser firme sem violência, proteger sem controlar, orientar sem sufocar, amar sem possuir. Ele viveu ao lado da mulher mais pura da história sem jamais se sentir diminuído. Sua força não competia com a santidade de Maria, colocava-se a serviço dela. Essa atitude revela algo profundo. O homem verdadeiramente forte é aquele que compreende que o amor não diminui ninguém, mas eleva. E a mulher verdadeiramente amada é aquela que encontra ao seu lado um coração estável, capaz de oferecer segurança espiritual. A relação entre José e Maria ilumina casais, pais, mães e jovens que buscam entender como viver relações saudáveis, maduras e ordenadas diante de Deus. Por fim, há a aplicação mais íntima de todas: a percepção de que Deus também confia missões a cada pessoa, assim como confiou a José. Talvez não sejam missões grandiosas aos olhos do mundo, mas certamente são tarefas essenciais dentro da realidade de cada um. Proteger a própria família, sustentar a própria fé, ser presença de paz em ambientes difíceis, perseverar nas responsabilidades diárias, acolher com dignidade o que Deus coloca nas mãos.
José mostra que não existe missão pequena quando ela percorre o caminho da fidelidade. Cada ação realizada com retidão se torna parte de uma construção maior. E ao aplicar isso à vida, o espectador percebe que pode sim transformar sua própria realidade ao permitir que Deus seja o centro, assim como foi o centro de José. Por tudo isso, a revelação espiritual deste bloco é luminosa. Quando Deus habita o coração de um homem, esse homem se torna inabalável por dentro. José é a prova viva dessa verdade. Ele mostra que é possível ser firme, puro, obediente, protetor e profundamente fiel, sem jamais perder a sensibilidade. Ele mostra que a força verdadeira nasce da unidade entre fé e vida. E essa é a aplicação pessoal mais importante. Permitir que Deus ordene o interior para que o exterior se torne caminho de luz. Diante da figura silenciosa e luminosa de São José, brota do coração uma súplica que ultrapassa as palavras habituais e se eleva em direção ao céu com sinceridade profunda. Esta oração nasce da consciência de que Deus escolheu José para guardar a pureza mais alta, sustentar a esperança do mundo e proteger aquele que veio trazer a redenção. Ao voltar o olhar para ele, a alma reconhece que precisa dessa força serena, dessa obediência firme e dessa pureza que sustenta. São José, esposo puríssimo de Maria, recebe esta súplica como quem acolhe o que é frágil e, ao mesmo tempo, conduz ao abrigo seguro da vontade divina. Que esta oração seja a ponte entre a necessidade humana e a graça que Deus derramou sobre ele, para que cada coração seja conduzido ao mesmo caminho de fidelidade e luz. São José, guardião do silêncio e da pureza, olha para mim com o mesmo olhar de ternura firme que dirigiste ao menino e à tua esposa. Ensina-me a manter o interior em ordem, a preservar o que é santo e a agir sem medo quando Deus chama. Que meu coração não se deixe levar por impulsos, pela pressa, pelos ruídos da alma que confundem e dispersam, mas aprenda a agir com a serenidade que sempre te acompanhou. Concede-me a graça de compreender que a força não está na palavra precipitada, mas na fidelidade que permanece mesmo quando ninguém vê. Que eu aprenda contigo a arte do silêncio fecundo, aquele que não foge da realidade, mas a ilumina por dentro. São José, homem justo, puríssimo esposo de Maria, ajuda-me a cultivar um amor que não busca posse, mas serviço. Ensina-me a ver o valor do outro, com o mesmo respeito profundo com que contemplaste a santidade de Maria. Que eu aprenda a honrar, proteger e sustentar sem sufocar, sem dominar, sem exigir aquilo que pertence somente a Deus. Dá-me um coração capaz de amar com liberdade, firmeza e delicadeza, como alguém que compreende que o amor verdadeiro é sempre espaço de paz e responsabilidade. Que a minha vida seja reflexo da tua, discreta, fiel, entregue, luminosa por dentro, mesmo se invisível aos olhos do mundo. São José, Pai virginal do Redentor, toca minha alma com tua coragem silenciosa. Dissipa o medo que paralisa, fortalece a esperança que desfalece, desperta em mim a disposição interior necessária para enfrentar cada prova com maturidade espiritual. Que eu aprenda a levantar-me com prontidão quando a vontade de Deus se fizer clara, sem hesitar, sem buscar justificativas, sem adiar a obediência. Ensina-me a confiar plenamente no que Deus coloca em minhas mãos, sem me esconder atrás das dificuldades, mas abraçando-as como parte da missão que me foi confiada. Dá-me essa coragem discreta, sólida e constante, que não se vangloria, mas permanece. São José, guardião da Sagrada Família, coloca sobre minha vida a sombra protetora da tua intercessão. Olha por minha casa, por meus afetos, por minhas responsabilidades e por minhas fragilidades. Cuida de tudo com o mesmo zelo silencioso com que cuidaste do lar de Nazaré. Que meu ambiente, assim como o teu, seja lugar de paz, de ordem e de presença divina. Afasta tudo o que perturba, divide ou enfraquece a alma. Fortalece tudo o que une, pacifica e amadurece. Que minha vida seja espaço onde Deus possa habitar com liberdade, assim como habitou sob teu teto. São José, modelo de trabalho e de fidelidade, oferece-me a serenidade necessária para viver cada dia com dignidade e constância.
que eu não me perca em inquietações estéreis, mas aprenda a realizar minhas tarefas com retidão e presença de espírito. Ensina-me a ver no trabalho, não um peso, mas um caminho de santificação, capaz de transformar a rotina em encontro com Deus. Que cada esforço meu, ainda que simples e escondido, seja a expressão de amor e responsabilidade, como eram os teus golpes na madeira da tua oficina. Por fim, São José, homem de Deus, molda meu coração segundo a vontade divina, que eu aprenda a viver como tu viveste, com pureza que sustenta, com coragem que protege, com silêncio que ilumina e com entrega que salva. Glorioso esposo de Maria, toma-me pela mão interior e conduz-me à maturidade que eu ainda não possuo. Ajuda-me a renunciar ao que me afasta de Deus e a cultivar o que me aproxima dele. Que tua presença espiritual me acompanhe em cada decisão, cada passo e cada respiração, até que minha vida inteira se torne reflexo fiel da fidelidade que viveste no segredo de Nazaré. Amém. São José foi o homem que Deus escolheu para guardar Maria. Isso diz tudo sobre quem ele era. Há frases que não precisam ser longas para transportar uma verdade imensa. Esta, que aparece ao final do vídeo como síntese visual, concentra em poucas palavras toda a teologia construída ao longo dos séculos sobre a missão de São José. Leão XIII, na Quamquam Pluris, afirma que Deus confiou a José os maiores tesouros do céu. Quando o Papa usa o termo tesouros, não se refere a algo simbólico, mas ao real, Maria e Jesus. Esse simples dado já basta para revelar a magnitude silenciosa da alma de José, pois Deus jamais entrega o que é mais precioso a quem não possui força, pureza e estabilidade interior. A frase, ao ser exibida na tela, toca diretamente o centro da doutrina josefina. José foi escolhido, não por conveniência, não por acaso, não por necessidade material, mas por possuir a santidade específica e necessária para guardar a obra-prima do Criador. Maria Cecília Baige descreve em seus relatos que José foi preparado desde antes de seu nascimento para essa missão singular, recebendo graças que moldariam sua alma ao ponto de torná-lo capaz de sustentar a presença da graça absoluta em sua casa. Essa preparação não é detalhe secundário, é parte essencial da identidade de José. Quando a frase afirma que ele foi o homem escolhido, revela que sua missão precede a história, que sua alma já estava unida à vontade divina muito antes de o anjo aparecer em sonho. Federico Soares, ao refletir sobre a vida oculta de José, explica que Deus não poderia confiar Maria a alguém que não possuísse absoluto domínio de si. Por isso, José se torna referência de pureza, prudência e obediência. A castidade dele não é um ornamento, é a base de sua fortaleza espiritual. Somente um homem capaz de amar sem desejo de posse poderia guardar a mulher na qual o Altíssimo colocou toda a plenitude da graça. A frase visual, ao condensar isso em poucos segundos, abre no espectador a consciência de que o guardar, realizado por José, é muito mais do que proteção física. É guarda espiritual, guarda moral, guarda sacramental, guarda interior. Ele guarda Maria porque compreende o mistério dela. Ele guarda Maria porque reconhece nela o que o mundo não poderia compreender. Ele guarda Maria porque, como afirma o módulo doutrinário, vive graça em movimento, sem hesitação, sem sombra de dúvida, sem perturbação interior. A mesma frase dialoga profundamente com Redemptoris Custos, quando São João Paulo II afirma que José viveu um amor que respeita, protege e integra. Essas três palavras, respeitar, proteger, integrar, definem a essência da guarda exercida por José. Ele respeita Maria por reconhecer que Deus age nela de modo incomparável. Ele protege porque sabe que a pureza atrai perseguição. Ele integra porque assume a missão como sua, não por imposição, mas por amor. Assim, quando a frase afirma "isso diz tudo sobre quem ele era", não se trata de um elogio emocional, mas de uma síntese doutrinária. O homem que guarda Maria é o homem que encarna a obediência perfeita. P. Ascânio Brandão escreve que José é a sombra do Pai Eterno sobre a terra,
não por título simbólico, mas porque sua presença ao lado de Maria é a forma humana pela qual Deus protege o mistério da encarnação. Se Deus, que conhece os corações, escolheu José, isso significa que nele havia a maturidade espiritual mais elevada que um homem pode alcançar. O próprio fato de guardar Maria o eleva acima de qualquer imagem distorcida de masculinidade. Ele não domina, sustenta, ele não impõe, ordena o ambiente para que o divino floresça. Ele não ocupa o centro, oferece o próprio centro para que Deus haja. Essa verdade, quando colocada numa frase curta, ilumina o interior do espectador com a clareza de um trovão silencioso. Guardar Maria é o ápice da vocação masculina. A frase também assume força emocional, porque toca um ponto de ferida do mundo atual. A incapacidade de muitos homens de proteger, honrar e preservar o que é sagrado. José surge como contraponto absoluto dessa realidade. Ele não abandona, ele não se retira, ele não se coloca acima da missão. Ele carrega sobre si o peso do destino da família mais santa da história. E faz isso com naturalidade espiritual, sem reclamar, sem buscar reconhecimento, sem hesitar na obediência. Quando a frase surge na tela, torna-se convite para que cada pessoa compreenda que a verdadeira força consiste em guardar aquilo que Deus confia. Por isso, afirmar que isso diz tudo sobre quem ele era é declarar que José atingiu o ponto mais alto da maturidade humana, a capacidade de ser fiel até o fim. Ele é o homem que guarda porque é justo porque é puro porque vive em Deus. Toda a sua vida se resume à missão que recebe. Toda a sua identidade se expressa na forma como cuida do que lhe é confiado. E toda a sua grandeza resplandece no silêncio do serviço que realiza sem queixa. Assim, a frase visual não é mero efeito estético, mas síntese teológica. Ela dá ao espectador, em poucos segundos, a chave para compreender José em sua essência, o homem a quem Deus confiou Maria, porque em nenhum outro coração essa missão encontraria repouso. Ao final desta reflexão, enquanto o olhar interior ainda se volta para a figura silenciosa e luminosa de São José, torna-se inevitável perceber que a mensagem tocou algo profundo no coração. É impossível contemplar a grandeza deste homem sem que alguma parte da alma desperte, ainda que discretamente, para a necessidade de uma força diferente da que o mundo oferece. Não se trata de uma emoção superficial, mas de um chamado interior. São José, com sua firmeza serena, com sua pureza invencível e com sua obediência sem fissuras, provoca no espectador o desejo espontâneo de buscar uma vida mais ordenada, mais forte e mais próxima de Deus. Dentro desse movimento, surge um convite que não nasce do vídeo, mas da própria experiência espiritual que ele provoca. Expressar este desejo, dar-lhe forma, torná-lo palavra que se eleva diante de Deus. Por isso, se esta mensagem encontrou eco no interior, se alguma verdade se abriu, se alguma ferida encontrou alívio, ou se algum desejo de mudança começou a ganhar forma, vale transformar isso em declaração. Não por vaidade nem por ritualismo, mas para permitir que a alma dê um passo consciente na direção da graça. A frase, quero essa força que vem de Deus, não é slogan, não é fórmula, não é repetição mecânica. É ato espiritual, é reconhecimento de que a força interior não pode ser conquistada sozinha. É humildade que pede socorro ao céu. É confiança de que Deus, por meio de São José, pode instaurar dentro de cada pessoa a estabilidade, a pureza e a coragem que sustentam uma vida inteira. Escrever essa frase é abrir a porta para que a graça encontre espaço. Ao mesmo tempo, há um aspecto comunitário nesse gesto. A fé não cresce em isolamento absoluto. Ela se fortalece quando encontra ressonância. Quando alguém escreve essa declaração nos comentários, não está apenas expressando a própria busca. Está também oferecendo um testemunho silencioso que ajuda outros que ainda não tiveram coragem de dar o mesmo passo. É como acender uma vela que ilumina o caminho de quem ainda está em escuridão. Esse gesto simples cria uma cadeia de fortalecimento mútuo. A comunidade que se forma ali não é artificial. É composta por pessoas que desejam sinceramente crescer, amadurecer e se aproximar da força interior que José encarna. É por isso que esse convite aparece aqui. Ele dá forma a um movimento espiritual real
que já começou no interior do espectador enquanto ouvia a mensagem. Há também um convite para apoiar o alcance deste conteúdo, não por interesse numérico, mas por responsabilidade espiritual. Vivemos um tempo em que muitas almas vagam sem direção, sem referência, sem modelo. A figura de São José, quando apresentada com fidelidade, torna-se luz para muitos que já não sabem onde encontrar estabilidade. Ao curtir este vídeo, o espectador não está apenas interagindo digitalmente, está ajudando essa luz a alcançar mais pessoas que precisam exatamente desse tipo de verdade. É um gesto pequeno, mas que carrega peso real. Assim como José sustentou silenciosamente a presença de Deus dentro de sua casa, cada gesto que amplia a difusão desta mensagem sustenta, à sua maneira, a obra de iluminar corações que necessitam de consolo e direção. Por fim, há o convite para permanecer e caminhar adiante. O conteúdo que será oferecido a seguir não é sequência superficial, mas aprofundamento do mesmo mistério que começou a tocar o coração aqui. Assim como José não se limitou ao primeiro chamado do anjo, mas permaneceu fiel a cada missão que veio depois, também o espectador é convidado a permanecer, a continuar, a acolher o que virá. A inscrição no canal não é, portanto, um simples gesto técnico. É um compromisso interior com o processo de crescimento espiritual que este vídeo iniciou. É decisão de não abandonar o caminho, de não interromper a obra que Deus deseja realizar no interior de cada pessoa. Há mais a ser revelado, mais a ser compreendido, mais a ser vivido. E quem deseja essa força que vem de Deus encontra na continuidade o alimento necessário para crescer. Assim, este CTA deixa de ser um pedido para se tornar um gesto natural de quem reconhece que algo verdadeiro aconteceu dentro de si. Escrever a frase, apoiar o conteúdo e permanecer na caminhada não são ações externas, mas expressões concretas de uma decisão interior. A decisão de permitir que a força silenciosa de São José encontre espaço no próprio coração. E uma vez que essa força começa a agir, nenhuma vida permanece a mesma. Ao concluir esta reflexão sobre São José, permanece no coração uma impressão que não nasce de argumentos, mas de presença. Há algo na figura deste homem que atravessa o tempo, derruba resistências internas e aquece silenciosamente regiões da alma que poucos tocariam. Não é apenas conhecimento que fica, é uma espécie de paz firme, aquela paz que José carregava dentro de si enquanto sustentava o menino Deus nos braços ou enquanto caminhava ao lado de Maria durante noites longas e silenciosas. Essa paz não surge de ausência de dificuldades, mas da certeza de que Deus está no comando. E essa certeza, tão rara no mundo moderno, se torna bálsamo para quem termina este vídeo com o coração mais sereno do que estava no início. A contemplação de José leva à consciência de que há duas forças atuando no interior humano. A força que nasce da própria vontade, frágil e facilmente quebrada, e a força que nasce de Deus, silenciosa, constante, profunda e inabalável. José viveu sustentado por essa segunda força. Ele não atravessou sua missão por bravura própria, mas porque permitiu que Deus fosse a base sobre a qual repousava toda a sua existência. É isso que o torna tão singular. Sua grandeza não está naquilo que se vê, mas naquilo que o sustenta quando ninguém observa. Sua maturidade não está apenas em suas escolhas, mas no modo como sua alma permanecia ancorada no Altíssimo. Essa verdade deixa uma marca luminosa em quem medita. Se a força de José vem de Deus, então a mesma graça pode transformar o interior de qualquer pessoa que se abra de modo sincero. Ao longo deste vídeo, a alma talvez tenha percebido algo que não consegue explicar totalmente. Uma atração por aquele silêncio firme, por aquela obediência que não discute, por aquela pureza que não teme o sacrifício, por aquela força que age com suavidade. Estar diante de José é perceber que a maturidade espiritual existe, que a masculinidade ordenada existe, que a fidelidade absoluta existe, e que tudo isso é possível quando Deus encontra espaço para agir. José se torna prova viva de que a santidade não é ideal distante, mas realidade concreta para quem se deixa moldar. Ele viveu uma vida simples, mas habitada pelo extraordinário, e ao contemplá-lo, reconhecemos que aquilo que transforma o mundo não são grandes feitos exteriores, mas a firmeza interior de quem permanece fiel ao que Deus pede. A conclusão que brota desta contemplação é simples e profunda. São José não é apenas um modelo, é um caminho.
Não é apenas inspiração, é direção. Seu silêncio contém respostas, sua obediência contém força, sua pureza contém luz. Ele mostra que a vida pode ser vivida com profundidade verdadeira, sem necessidade de ruído, sem ansiedade por reconhecimento, sem dependência de aprovações externas. Ele prova que a alma pode ser estável e que essa estabilidade nasce da presença real de Deus. Em um mundo saturado de vozes, José devolve o valor do silêncio. Em um tempo marcado por impulsos, devolve o valor da ponderação. Em uma era de relações frágeis, devolve o valor da fidelidade. Ele se torna ponto fixo em meio ao caos. A conclusão deste vídeo não é, portanto, um encerramento. É o início de uma disposição interior. Ao ouvir estas palavras, algo dentro de cada pessoa se abre para a possibilidade de uma vida mais firme, mais pura, mais consciente, mais centrada em Deus. A presença de José atua como força invisível, como sombra protetora, como luz tranquila que permanece mesmo depois que a tela se apaga. E isso é fruto da missão eterna que Deus lhe confiou: guardar, proteger, iluminar, orientar. Aquele que guardou Maria agora guarda quem o invoca. Aquele que protegeu o Redentor agora intercede por todos os que buscam reencontrar a força interior. Aquele que sustentou o lar de Nazaré agora sustenta quem se aproxima com humildade. Por isso, ao concluir, a alma não parte sozinha. Parte acompanhada por uma presença que não impõe, não invade, não força, mas acompanha com força doce e discreta. A presença de José. Que essa presença silenciosa permaneça, amadureça e transforme. Que cada gesto, palavra e decisão deste dia seja iluminado pela mesma fidelidade que guiou os passos daquele que foi escolhido para guardar o sagrado. E que Deus, por meio de São José, conceda a todos a graça de viver com a mesma firmeza interior que sustentou o homem mais digno que já caminhou sobre a terra depois de Cristo.